Você já ouviu alguém falar que ter um carro está se tornando um mau negócio em função dos aplicativos de transporte como o Uber 99? Nos próximos 3 vídeos, eu vou fazer 3 vídeos para você. O primeiro eu vou mostrar para você quanto custa ter um carro. No segundo eu vou mostrar para você quanto custa andar de Uber ou de 99 e todas as vantagens e desvantagens financeiras e não financeiras desse tipo de transporte. E depois eu quero fazer um vídeo para você que considera viver andando de Uber, viver usando esses transportes alternativos, esses aplicativos de transporte. Um vídeo para você economizar com esses aplicativos, com Uber e 99 principalmente, que são os dois aplicativos que eu uso. Para começar, eu trago aqui um exemplo real de um veículo que custou 48 mil reais, tá? Então foram 48 mil reais e ele foi vendido agora em 2019 por 22 mil reais, 9 anos depois. Esse valor é muito interessante porque é o valor dos carros de entrada que a gente tem hoje. Se você pegar um Onix, um Ford Ka, esses carros de entrada, que tem alguns opcionais, você vai chegar num valor aproximado de 48 mil. Olha só quanto esse carro custou ao longo de 9 anos. De desvalorização foram 240 reais por mês. IPVA e licenciamento, R$ 142 reais por mês. Seguro do veículo, R$ 134 reais por mês. Manutenção, R$ 132 reais por mês. E R$ 540 reais por mês foi o gasto médio com combustível ao longo desse tempo. Ah, que interessante, Rafael. Como você conseguiu essas informações? Muito simples. Peguei aqui quanto nós pagamos nesse carro, por quanto ele foi vendido, aí eu já sei a desvalorização. IPVA, licenciamento, muito fácil também, só fazer o cálculo desses impostos que foram pagos ao longo do tempo. A manutenção aqui ainda não incluiu algumas coisas eventuais, uma troca de um farol, de um retrovisor, coisas que aconteceram durante esse período e que não foram levadas em consideração. É só para você ter uma ideia aqui dessa questão, olha que interessante. Nós chegamos aqui a um custo mensal médio de R$ 1.200 nesse veículo. Essa informação é muito importante porque é comum a pessoa ganhar 4 mil reais e financiar um carro para pagar 1.000 de parcela. E aí ela chega para mim e fala assim: nossa, Rafael, eu estou dando conta de pagar as contas. Beleza, me mostra aí então. Aí ela fala que tem um carro. Mas espera aí, ganha 4 mil, paga 1.000 de prestação, então sobra 3. Mas esse carro custa pelo menos R$ 1.200 por mês, além do financiamento. Olha só, mais da metade da renda da pessoa está sendo consumida pelo carro. Então, espera aí, amigo, você não pode ter esse carro, então você vai ter que ganhar mais dinheiro para sustentar isso. Entendeu? Então é muito importante esse valor para a gente pensar, né? Será que realmente eu posso comprar um carro? E será que eu posso comprar um carro financiado para pagar a parcela, mais os impostos e mais tudo aquilo que está embutido, que um carro, que todas as despesas que esse carro vai me trazer? Então é uma reflexão que a gente já faz aqui primeiro, tá? Esse carro aqui ele foi vendido com 150 mil quilômetros, então a gente chegou a um custo de 0,87 centavos por quilômetro rodado. Aí você fala para mim assim: ah, Rafael, mas eu preciso me transportar, então eu vou gastar dinheiro com transporte. E aí, como é que eu faço? É por isso que eu vou te mostrar então agora quanto custa viver de Uber, andando de Uber, não como motorista, como passageiro. E eu fechei um mês já andando de Uber, vivendo de Uber, fazendo tudo aquilo que eu tenho que fazer de Uber, e eu vou te falar exatamente aquilo que eu gastei nesse período que pode servir para você. Eu entendo que cada um tem uma realidade, dependendo da distância que você mora do trabalho ou de onde quer que você vai com frequência, pode acontecer desvios nesse valor, tá? A minha realidade é cidade de Uberlândia. Como eu descobri? Depois que eu levantei a minha vida, eu descobri que tempo era vida, né? Tempo não é dinheiro, tempo não é nada disso, tempo é vida, é a coisa mais importante desse mundo. Eu comecei a organizar a minha vida para quê? Para morar 1 quilômetro do trabalho, meu filho estudar perto da minha casa e eu ficar nesse ciclo para facilitar a minha vida. Aí eu tenho algumas reuniões que eu faço na associação comercial, em outros lugares que são mais distantes, e eventualmente aniversários, outras questões, né, que você acaba tendo que andar para lugares mais distantes, mas que já estão embutidos aqui. E quando vai fazer uma viagem para dar um treinamento, alguma coisa, também eu coloquei aqui o aluguel de um carro, que nesse mês, por exemplo, eu precisei alugar um carro para fazer uma viagem
e mesmo assim, com todas essas coisas, eu gastei R$ 740 para andar de Uber ou de 99, né, que são os dois aplicativos que eu uso. Então olha só que interessante, foi uma economia de R$ 460 em um único mês. Você sabe o que significa isso? Lá atrás, quando eu comprei aquele carro, eu não poderia andar de Uber, porque simplesmente não existia essa opção aqui. Agora, considerando que são R$ 460 de economia em um mês, se eu tivesse essa economia todo santo mês por 9 anos, isso significa, na pior das hipóteses, R$ 80 mil a mais em dinheiro que poderia estar investido em algum tipo de investimento, poderia estar numa poupança, que poderia estar em qualquer outro lugar. Uma outra questão interessante é a seguinte, que R$ 48 mil, que é o valor de comprar um novo carro do mesmo padrão daquele carro que eu dei o exemplo, que teve um custo de R$ 1.200 ao mês, investidos, R$ 48 mil investidos, na pior das hipóteses, dão R$ 300 por mês de rendimento. Ou seja, além de economizar R$ 460 por mês andando de aplicativo, de Uber 99, ainda tem aqui mais R$ 300 de rendimentos do dinheiro que seria para comprar outro carro que está investido, que gera esse resultado. Então olha só que interessante. Na verdade, a economia então, nesse caso, é de R$ 760 por mês. Ah, Rafael, mas a sua situação, essa situação que você deu de exemplo aí, é muito fácil, porque, peraí, mora perto, trabalha perto, escola perto, tudo perto. Ok, mas olha só o tamanho da diferença. Imagina que ao invés de gastar R$ 740 no mês, vamos gastar R$ 1.100 por mês. Mesmo assim, gastando R$ 1.100 por mês, estou considerando a pessoa que tem esse dinheiro aqui investido, né? Mesmo assim, ainda haveria uma economia considerável aqui, porque eu estou tendo um rendimento daquele dinheiro para comprar outro carro que está investido. Tá? Então, a economia de dinheiro, ponto. Andar de Uber de 99, aqui em Uberlândia, nessa situação, é mais vantajoso. Sem contar o risco de ter um carro, aqueles riscos de coisas eventuais. Por exemplo, há poucos dias uma pessoa veio aqui em Uberlândia e, uma bobeira, aquele descuido, de bater o pneu do carro no meio-fio, rasgou o pneu novo, e foram R$ 500, que teve que ser desembolsado na hora para arrumar aquilo. Quando você anda de Uber de 99, o risco de qualquer eventualidade, qualquer coisa, é totalmente do motorista do carro. Tá? Então isso aí também você fica livre. Quando você não tem um carro próprio, você usa Uber ou 99 para se deslocar. Agora eu vou te falar mais vantagens e desvantagens, além dessas financeiras, que você tem aí na sua vida se você escolher andar de Uber ou de 99, ou se você prefere ter um carro. O que será que é melhor para mim na minha vida? Bom, deixa eu apagar aqui o quadro então. Maravilha, então vamos lá. Primeira vantagem de você usar o Uber ou 99. O Uber ou 99, quando você escolhe não ter um carro e usar o aplicativo, você acaba se planejando melhor para fazer as coisas. O carro na garagem é muito fácil. Ah, vou ali comprar uma coisa no mercado, pega o carro e vai. Ah, vou ali fazer isso, fazer aquilo. Você acaba gastando mais dinheiro com compras corriqueiras, com questões que muitas vezes você não precisaria fazer. E aí com o Uber 99 você vai pensar melhor. Opa, se eu for ao mercado, eu vou me planejar, vou fazer uma lista de compras, porque eu vou aproveitar essa viagem para comprar aquilo que eu realmente preciso. E uma outra coisa legal é que eu passei a usar aqui, por exemplo, o aplicativo do Pão de Açúcar. Então eu compro tudo pela internet, no supermercado, recebo na minha casa, muitas vezes sem frete, sem nenhum tipo de taxa. Então mais uma comodidade, e que essa questão de usar o aplicativo para me locomover fez eu me despertar para esse tipo de comodidade que antes eu não ligava, porque simplesmente eu queria fazer uma coisa, eu pegava o carro, ia lá e fazia. Tá? Então, mais uma vantagem aí. Uma outra questão que eu considerei uma vantagem, você acaba caminhando mais, andando mais, principalmente em trajetos curtos. Às vezes um trajeto de até 2 km, que você leva 20 minutos para caminhar, ou às vezes você pega o carro aqui para ir numa academia, aqui no quarteirão dali na sua casa, e agora você acaba fazendo aquilo a pé. Considerei isso uma vantagem porque você acaba se movimentando mais,
colocando o corpo para se mexer, e isso pode ser benéfico para a saúde. Bom, risco zero de perda material, já falei, né? Essa perda com acidentes, eventualidades material não tem, porque o risco é todo do motorista, é todo da pessoa que é proprietária do carro, que é motorista do aplicativo. Uma outra coisa que eu acho legal é a troca de experiências. Na maioria das vezes eu prefiro que o motorista não fale nada ou fale o mínimo possível. Mas às vezes a gente encontra uma pessoa ou outra que é muito legal, às vezes a gente troca uma experiência. Já conversei muito sobre o meu trabalho, sobre questões financeiras, até envolvendo o próprio aplicativo, como é que é esse negócio de viver de aplicativo, qual que é melhor, qual que é pior. Às vezes a pessoa te conta uma experiência de vida dela que acaba agregando alguma coisa na sua vida, ou você acaba usando aquilo para, eu no meu caso, por exemplo, para gravar um vídeo para outras pessoas, para ajudar mais pessoas. Então essa troca de experiências também é um ponto positivo, e depois eu vou te falar até inclusive o ponto negativo desse tipo de questão. E vamos começar agora então a falar algumas desvantagens que você vai enfrentar se você decidir viver andando de Uber ou de 99 ou com qualquer aplicativo de transporte. Tá? A primeira delas é o tempo, né? Se você não tem uma agenda organizada, né? Quando você usa muito Uber 99, você acaba tendo que se planejar melhor. Porque você acaba, usando aplicativos, você tem que esperar aquela pessoa vir te atender. E às vezes, você pede um motorista e esse motorista está vindo de uma distância maior, e quando ele vê que a corrida não é muito legal para ele, ele cancela e troca de motorista. Então você corre mais risco relacionado ao tempo, dependendo daquilo que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer. Então, cuidar do tempo se torna uma tarefa mais desafiadora e mais importante quando você usa os aplicativos de transporte ao invés de um carro próprio. O carro próprio você vai lá, abre ele, pega e sai na hora que você quiser para resolver o que você quiser. Tá? Então essa é uma desvantagem que você tem aí usando os aplicativos. Uma outra desvantagem, eu falei que uma vantagem era pessoas diferentes compartilhando histórias diferentes. Mas isso às vezes é uma desvantagem, porque você nunca sabe o motorista que você vai pegar. E às vezes acontece o motorista estar muito estressado, falar demais, ou colocar umas músicas muito nada a ver assim, que você não gosta, né? Pode acontecer várias coisas nesse sentido que podem tornar a sua viagem um pouco mais desconfortável do que seria se você fizesse ou se você faz ela no seu carro próprio. Uma outra desvantagem que eu considerei é o risco de acidentes. Eu sei que quando nós dirigimos, quando eu dirijo, quando você dirige, há também um risco de acidente, mas nesse caso você está no controle, pelo menos da sua parte ali. Quando você coloca a responsabilidade pelo seu transporte em outra pessoa, um desconhecido, você está entregando também na mão dele a responsabilidade pela sua integridade física durante aquele trajeto. E uma outra questão são as tarifas dinâmicas. Dependendo do dia e da hora que você precisa de usar um aplicativo de transporte, você corre o risco de pagar um preço muito alto. Tá? Isso aí, quase sempre, se você pode esperar um pouquinho depois daquela hora que está com a tarifa dinâmica muito alta, você acaba conseguindo que o preço abaixe de novo. Mas às vezes acontece da tarifa estar muito alta, demora para ela voltar ao preço normal, a um preço razoável. Então esse também é um risco que você corre se você está andando de Uber ou de 99. Só para você ter uma ideia, aqui em Uberlândia, por exemplo, que o táxi chega a custar 3 vezes mais do que um transporte por meio de um aplicativo, eu já usei em um momento um táxi que foi mais barato do que o transporte pelo aplicativo, simplesmente porque existia um evento na cidade que estava consumindo muito esse tipo de transporte, e aí a tarifa dinâmica subiu muito acima do preço de tabela, então acabou gerando uma dificuldade naquele momento, né? As pessoas estavam pagando mais caro para acessar esse transporte, e aí é um risco que você corre. Mas eu penso que esse é um risco que acontece eventualmente, né? Agora sim, aqui em Uberlândia, por exemplo, na hora de pico, 18 horas, geralmente a tarifa é dinâmica. Está um pouco acima, mas eu vou te falar daqui a pouco como que você pode economizar mesmo nesses momentos de tarifa dinâmica aí, fazendo uma coisa muito simples no aplicativo. O que você está achando desse vídeo? Está te ajudando aí a clarear, a abrir a sua mente para essa nova realidade, né, dos aplicativos de transporte? Curte aí para eu saber e deixe seu comentário. E agora eu vou te falar 2 dicas para você economizar com Uber ou 99. Se você usa com pouca frequência esses aplicativos de transporte, você pode nem notar. Mas se você começar a usar mais os aplicativos de transporte, vai fazer sentido para você o que eu vou te falar agora. Muitas vezes, R$1, R$2, uma pequena diferença na tarifa pode dar uma grande diferença no final de um mês, por exemplo. Por isso que é muito importante, e eu faço isso daqui, eu sempre tenho o Uber e o 99 instalados no meu celular, no meu smartphone. Sempre que eu vou fazer uma viagem, eu calculo a tarifa pelo Uber
e depois eu calculo pelo 99. E só nesse momento eu já economizo aqui alguma coisa, porque sempre um está diferente do outro. Via de regra, o 99 ele é mais barato, mas às vezes eu tenho mais dificuldade em conseguir que o motorista me atenda e às vezes eu chamo o Uber pagando um pouquinho mais caro, porque eu consigo ser melhor atendido nesse caso. Agora, quando você faz essa cotação, às vezes uma viagem que era para ser R$8 vira R$6. Olha só, R$2 em uma viagem de R$8 é um desconto maravilhoso, são 25% a menos, 20% a menos de tarifa. Imagina isso se você usa esse aplicativo com frequência, todo dia, 2 vezes no dia, né? Pode representar aí em um mês, em 6 meses, em um ano, um valor significativo que vai fazer muita diferença lá nos seus investimentos depois. Então essa é a primeira dica para você economizar. Instala 2 aplicativos pelo menos, eu tenho o 99 Uber, e calcula sempre a rota pelos 2, porque você vai economizar na hora aí, só de saber que um desses 2 vai te cobrar menos tarifa. E eu gosto muito de pedir o 99 porque os motoristas é unanimidade aqui, eles sempre falam que o 99 é melhor para eles. Então sempre que eu posso eu chamo pelo 99 porque você também acaba ajudando o motorista que está lá do outro lado, lá prestando o serviço dele. E uma outra questão que você vai economizar em tarifa agora é quando existem as tarifas dinâmicas. Como eu já citei em um vídeo aqui, a tarifa dinâmica ocorre quando há muita procura pelo serviço em determinado local ou região. E aí a tarifa dinâmica ela faz o quê? Ela multiplica o valor da tarifa base por algum número, que pode ser 1.5, 2, 3, eu já vi tarifa dinâmica 3.4 vezes mais cara do que a tarifa normal. Só que na maioria das vezes, quando dá uma tarifa dinâmica, você calcula, apareceu que a tarifa está mais alta do que o normal, você simplesmente volta. Você volta na tela inicial e recalcula o mesmo trecho. Na maioria das vezes, depois de recalcular 1, 2, 3 vezes, aquela mesma rota, poucos segundos, ou às vezes 1 minuto depois, você já consegue acessar uma tarifa normal. Por que isso acontece? Porque às vezes foi uma eventualidade momentânea ali, que faltou motorista e eles aumentaram a tarifa. Quando você sai e recalcula, você acaba pegando algum motorista que veio para a região, e aí aquela demanda que estava muito maior do que a procura, acaba diminuindo, essa relação demanda-oferta, e aí você acaba conseguindo economizar dinheiro, não precisando pagar a tarifa dinâmica, a tarifa mais alta, para se locomover até o seu destino. E uma outra questão importante para você economizar com 99 ou com Uber, é quando você precisa fazer 2 trajetos. Ou imagina que tem uma pessoa com você, ou talvez uma pessoa na sua casa. Pensa no seguinte, você vai almoçar em casa, e lá tem uma pessoa que precisa sair para outro lugar no mesmo momento. Então, uma coisa que eu tenho aprendido que faz a gente economizar bastante é você chamar um único meio de transporte para fazer os 2 trajetos na mesma chamada. Então, por exemplo, se eu chamar um Uber aqui agora para ir para minha casa e lá a minha esposa ou alguém precisa sair para ir para outro lugar e ela chama outro transporte, tende a ser 30%, 40% mais caro do que se eu chamar o Uber aqui agora e colocar nesse mesmo chamado esses 2 trajetos, de modo que ele me deixa na minha casa, pega outra pessoa e já leva ela para o destino dela. Tá? Isso acontece, penso eu, por alguns motivos, principalmente porque não tem o custo da chamada, aquela tarifa fixa de chamada, e acaba aproveitando a mesma corrida, não tem a tarifa mínima, por exemplo. Você continua a contagem dos quilômetros ali da distância percorrida, como se fosse um trajeto único praticamente. Tá? Então essa é uma forma boa também de você economizar, que é planejando melhor o seu dia, principalmente com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas da sua família, porque você pode aproveitar os mesmos trajetos ou as mesmas corridas para fazer, para andar mais, pagando menos. E o que você achou dessas dicas? Eu quero ouvir o seu comentário, se você já usa Uber 99, qual o melhor aplicativo para você, fala aí para mim, compartilha comigo o que você achou desse conteúdo e o que você tem vivido aí na sua realidade. E principalmente também em relação a todos os cálculos que eu já fiz aqui, nesses vídeos que eu falei de quanto custa um carro, como é que é andar de Uber de 99, eu quero compartilhar com você isso e eu quero ouvir de você o que você acha de tudo isso que eu falei, ok? E se você tiver alguma dúvida, pode postar também nos comentários que a gente vai conversar e eu vou te ajudar a responder. E com muito afeto sempre, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia e até o próximo vídeo. Valeu!